Saudações da escuridão gelada, leitor. Eu sou Alexander Solzhenitsyn. Falo a você com a voz embargada pela poeira de carvão e pelo sangue de dezenas de milhões que não sobreviveram para contar a sua própria história. O que você tem diante de si não é apenas um livro de memórias. É a geografia de um continente invisível, um arquipélago de dor construído no oceano do desespero soviético, onde a própria essência da humanidade foi moída nas engrenagens de uma utopia assassina. A grande farsa do nosso século foi acreditar que o mal é algo externo, uma anomalia política que pode ser curada com a eliminação de uma classe ou a imposição de um sistema. Descobri da maneira mais amarga possível. A linha que separa o bem do mal não passa através de estados, não passa através de classes sociais, nem entre partidos políticos. Ela passa bem através de cada coração humano. Tudo começa com a prisão. Não a prisão de criminosas comuns, mas a prisão do inocente. É a batida seca na porta no meio da madrugada. A máquina do Estado precisava de escravos infinitos, e para justificar essa fome insaciável, criou-se o artigo 58, o nosso moedor de carne jurídico. A prisão era o rito de passagem abrupto. Num instante você era um cidadão beijando seus filhos na testa, no outro, um inimigo do povo jogado na traseira de um camburão, despojado do seu nome, do seu cinto e da sua dignidade humana. O interrogatório que se seguia não buscava a verdade, pois a verdade era completamente irrelevante para o Estado. O objetivo era quebrar o seu espírito, era forçar a confissão de absurdos através da insônia torturante, dos espancamentos, do calor sufocante e das ameaças de morte à sua família. Eles queriam que você assinasse a sua própria mentira. Essa é a mecânica do terror totalitário. Uma burocracia focada na aniquilação moral antes mesmo da aniquilação física. A mentira institucionalizada torna-se a moeda do Estado. O inquisidor sabe que mente, o prisioneiro sabe que o inquisidor mente, mas a farsa continua. Vocês, que gozam da liberdade, devem estar despertos. Reconheçam a fragilidade do seu direito de existir. Não cedam 1 centímetro sequer de sua integridade nas pequenas coisas, pois é a soma de nossas pequenas submissões diárias que constrói a tirania. Uma vez processado e condenado pela mentira, você não pertencia mais ao mundo dos vivos, você se tornava carga. A segunda fase do nosso calvário era o trânsito interminável. Fomos empilhados como lenha nos vagões Stolypen, tremendo no frio glacial da Sibéria ou sufocando sobre o teto de zinco escaldante do verão asiático. Nesses vagões, a desorientação espacial servia para apagar qualquer resquício de identidade. Pedaços de arenque salgado eram nossos banquetes, seguidos por uma sede que enlouquecia, pois a água nos era negada como forma de tortura. Ali, os presos políticos eram jogados aos leões, os urcas, os criminosos comuns que nos roubavam as últimas roupas quentes com a complacência sádica dos guardas. E então chegávamos aos campos, os tumores malignos espalhados pela terra. Vorkuta, Kolyma, Solovki. Aqui a máscara da reeducação caía completamente. O objetivo era o extermínio através do trabalho. Éramos obrigados a derrubar árvores imensas na neve na altura da cintura e a construir canais na rocha congelada usando apenas picaretas e nossas mãos feridas, em jornadas desumanas de 14 horas. A comida era racionada matematicamente de acordo com a sua produção. Quem não cumpria a cota irreal recebia menos pão, enfraquecia e rapidamente morria de inanição ou de escorbuto. Observe a mecânica diabólica. A ração de pão, o paika, tornou-se o deus do campo, o centro do universo em torno do qual toda a nossa moralidade orbitava. Este é o conceito absoluto da degradação institucional. Um ecossistema projetado para que o homem seja o lobo do homem,
reduzindo a nobreza de espírito ao instinto zoológico de sobrevivência. Para sobreviver, muitos sentiam que precisavam pisar no pescoço do colega ao lado. A minha ordem a você, que vive na abundância ou na escassez do mundo moderno, é esta: haja com coragem contra o instinto mais vil. Recuse-se a subir na vida à custa da destruição do seu irmão. A verdadeira vitória não é apenas sobreviver, mas sobreviver sem manchar a sua consciência. Aceite a dor física, mas blinde a sua moral. Nunca coma o pão do outro. E é exatamente aqui que tocamos no milagre invisível do Gulag. Como pode o homem, submetido à maior abjeção possível, encontrar a luz? Foi apodrecendo na palha suja da prisão que senti, pela primeira vez na minha vida, o bem agitando-se dentro de mim. O arame farpado mutilava minha carne, mas forjava a minha alma. Aqueles que estavam apegados aos títulos materiais, ao poder e à ideologia do partido, desmoronavam em covardia rapidamente. Mas aqueles que se ancoravam em algo transcendente, em Deus, na honra profunda, encontravam uma liberdade que nenhum guarda poderia confiscar. O sofrimento, quando aceito não como uma maldição cega, mas como um cadinho purificador, queima as impurezas da nossa futilidade. Quando você não tem mais posses, não tem mais nome, não tem futuro, a única coisa que lhe resta é o seu livre-arbítrio moral. Foi por isso que escrevi com toda a força do meu espírito: abençoada sejas, prisão, por teres existido na minha vida, pois lá aprendi que a linha que divide o bem e o mal passa bem no meio do coração humano. Transforme sua dor moderna em sabedoria e a sua limitação externa em liberdade interior inabalável. Após a guerra, o regime tentou apertar o cerco. Criaram os campos especiais, um retorno às galés dos tempos tsaristas. Fomos despojados até dos nossos nomes e ganhamos números costurados nas roupas. Mas a barbárie cometeu um erro de cálculo monumental. Quando um homem perde tudo, até o medo da morte, ele se torna imensamente perigoso para o tirano. Presenciamos ali o nascimento da rebelião coletiva, greves de fome, levantes esmagados por tanques, homens desarmados enfrentando metralhadoras de peito aberto em Kenguir. A submissão cega convida a mais agressão, mas o instante em que o escravo diz "basta, podem me matar", é o instante em que o império do medo começa a ruir. Não baixe a cabeça para ordens que violem seus princípios hoje. Reivindique a sua coragem agora, para que ela não falte quando a tirania bater à sua porta. Ser libertado do campo raramente significava voltar para casa. Para muitos de nós, significava o exílio. Fomos lançados nos confins desolados do Cazaquistão, obrigados a viver à margem de uma sociedade que nos via como leprosos políticos. O exílio é uma prisão sem muros visíveis. Você pode caminhar pelo vilarejo, mas não pode partir. A imensidão da estepe é o seu carcereiro. Mas lá nós compreendemos a ilusão da liberdade geográfica. Muitos cidadãos soviéticos, livres, invejavam, no fundo, nossa ausência de amarras, porque nós já havíamos passado pelo pior. Nós não precisávamos mais fingir, não precisávamos mais sorrir para os burocratas. Eles viviam no terror de serem os próximos. Nós já estávamos do outro lado do medo. No exílio, construí uma cidadela interior tão rica que nenhuma vastidão estéril poderia esvaziar. Construa a sua cidadela interna hoje. Leve a sua liberdade consigo como um fogo inextinguível na bagagem da sua alma. Eventualmente o tirano morre. As estátuas de Stalin caem. Mas será que o arquipélago afundou no oceano da história? Não se enganem. A burocracia do terror continuou, apenas trocou de vestimenta.
O sangue secou no chão, mas os executores mantiveram suas pensões confortáveis. Por que isso acontece? Pela persistência da ideologia. Como diagnostiquei, para praticar o mal, o homem deve antes de tudo sentir que aquilo que faz é bom ou que se trata de uma ação sensata, em conformidade com as leis da natureza. A ideologia fornece ao mal sua justificativa. Enquanto a ideologia não for repudiada pela luz da verdade, o arquipélago sempre poderá emergir. O nosso dever não terminou. A minha última ordem a você que me escuta é esta: não viva da mentira. Decida não participar da farsa. Não repita chavões que não acredita. Não aplauda o que é falso. A memória é a nossa única vacina contra o retorno das trevas. Saio agora da mente do prisioneiro de Colima e assumo as vestes do seu mentor. Chegou o momento de conectar os pontos no bônus extra, o cantinho do saber. O que acabamos de atravessar é a dissecação da anatomia moral da humanidade em colapso. A genialidade de Solzhenitsyn transcende a União Soviética. Ele dialoga visceralmente com Hannah Arendt em As Origens do Totalitarismo e sua ideia da banalidade do mal. Os carcereiros russos não eram monstros com chifres. Eram vizinhos comuns, burocratas cumprindo ordens ideológicas. O livro conversa intimamente com o psiquiatra Viktor Frankl em Busca de Sentido. Ambos os gigantes, forjados em campos de concentração distintos, chegaram à mesma conclusão. Como o próprio Frankl imortalizou, tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa: a última das liberdades humanas. Escolher a própria atitude em qualquer conjunto de circunstâncias. Escolher o próprio caminho. E claro, a obra fecha o círculo sombrio da psique russa traçado por Fyodor Dostoiévski. Mas a teoria não basta, precisamos de ação. Como seu conselheiro prático, transformarei o sangue das estepes em combustível para sua evolução pessoal diária. Abrace as ordens abaixo. Primeiro, antecipe o caos. Prepare o seu espírito para a perda material. Construa sua identidade com base na sua honra e nos seus princípios, não no cargo que ocupa ou no carro que dirige. Segundo, honra na escassez. Se seu ambiente corporativo ou social promove a competição desleal, recuse-se a jogar sujo. Não pegue o pão metafórico do seu colega para avançar na carreira. Terceiro, forje a alma. Exponha-se ao desconforto voluntário, banhos frios, jejum, treinos rigorosos para domar o corpo e elevar o espírito, tornando-se inquebrável diante das grandes crises da vida. E por fim, o juramento da verdade. A partir de hoje, pare de sorrir para mentiras sociais, pare de concordar com absurdos ideológicos só para ser aceito no grupo. Pratique o silêncio intencional em vez de participar da falsidade. A tirania não é forjada com aço, mas com a nossa covardia diária. Diante da grandiosidade deste sofrimento, execute a sua liberdade, hoje. Obrigado por defender a verdade conosco. Siga o canal, curta este episódio e compartilhe esta mensagem para que o sacrifício de milhões não tenha sido em vão. Até a próxima!